Rio de Janeiro chamando ao vivo, o governo deve se reunir amanhã com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, para discutir o futuro do aeroporto Tom Jobim, o Galeão. Matheus Coelzer por aqui, bem-vindo, Matheus. Boa segunda-feira para você, o assunto tem gerado bastante polêmica. Qual a expectativa para esse encontro? Exatamente, Adriana. Ótima segunda-feira para você, Thiago, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A gente já vinha falando sobre esse assunto, sobre essa discussão sobre o Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. E a expectativa agora é que, de fato, se possa ter uma solução para que os voos do Aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade, possam ser reduzidos imediatamente. Com essa expectativa, se teria a possibilidade de um incremento de 5 milhões de voos de passageiros voltando, então, para o aeroporto do Galeão. Essa expectativa dentro de um ano. É claro que isso tudo vai ter que passar por um estudo que vai ser realizado. O governador Cláudio Castro e o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já estavam comentando esse assunto já desde o ano passado, sobre essa situação que eles denominaram caótica. Em 46 anos, o aeroporto do Galeão não passava por uma situação tão complicada. Muitos passageiros que vinham do exterior, o aeroporto do Galeão foi considerado sempre a porta de entrada aqui no Brasil pelos estrangeiros, estariam deixando de chegar pelo local, pelo aeroporto do Galeão, pelas más condições de infraestrutura. E outro ponto que foi levantado também seria que nesse local as pessoas teriam um difícil acesso e que a proximidade das favelas também poderia contribuir com a segurança desses passageiros. Portanto, essa foi uma colocação feita pelas autoridades aqui do Rio de Janeiro. E o ministro França se solidarizou e falou que essa também é uma pauta da União que vai fazer o possível para que essa situação possa ser contornada. Matheus, enquanto isso, de 2019 até o ano passado, 2022, o fluxo no Galeão diminuiu consideravelmente, quase que pela metade? Exato, e os números são expressivos, viu, Adriana? A gente viveu um momento positivo até 2015 e depois que estivemos aí o período da pandemia, a situação ficou bastante complicada. Os dados foram revelados, nós tivemos acesso a eles, a gente vai conferir agora. Em 2015, como eu falei, o número ainda era positivo, Adriana. Foram pelo menos, foi um recorde, na verdade, no fluxo do aeroporto. Foram quase 17 milhões de passageiros, mais especificamente 16,9. Quando a gente vai para 2019, que foi o período da pré-pandemia, foram 13,5 milhões de passageiros. Esses dados foram revelados pela ANAC. Agora, determinado como fundo do poço, no ano passado, o fluxo chegou a 5,8 milhões de pessoas, ou seja, uma queda drástica de 56% em relação ao período de 2019. Por isso, então, todas essas tratativas, todas essas discussões para que se possa ter a retomada dos voos no aeroporto do Galeão, para que obras possam ser feitas. Mas o governo aqui do estado do Rio de Janeiro falou que essas obras só serão feitas depois que esse plano for estruturado e que os voos no aeroporto Santos Dumont diminuírem. Fato é, crise no aeroporto Tom Jobim no Rio. A gente aguarda o resultado desse encontro, dessa reunião entre o governo do Rio e justamente o Ministério dos Aeroportos. Até mais tarde um pouco, Matheus Coelzer.